Bom dia, Panteras. Deixa eu ajustar aqui para ver se meu negócio para. Bom dia. Uma linda segunda-feira, enquanto o Instagram vai entregando. Hoje eu escolhi um tema muito potente, um tema que mudou muito a minha vida e os meus resultados. Essa semana, bom dia, Gi, bom dia, Panteras, bom dia, vamos mandando, porque olha, o tema de hoje, ele deveria ser ensinado nas escolas. O tema de hoje, ele não serve só para que a gente se torne uma grande CEO de um negócio. Ele serve para que a gente se torne uma mãe melhor, para que a gente se torne uma esposa melhor. Ele serve para que a gente se torne uma amiga melhor. Para mim, quando eu descobri a ciclicidade feminina, a minha vida mudou 360 graus. Não mudou só em relação ao meu negócio, mudou em relação a tudo. Então hoje eu vou pedir para vocês que a gente envie, né? Clica aqui no aviãozinho, envia para o maior número de pessoas. Sá, a gente vai falar de ciclicidade feminina e os resultados financeiros. O que isso tem a ver com homem? Tudo. Porque talvez você não saiba, mas se o homem também estiver na polaridade errada, ele também não faz dinheiro. Ou seja, a ciclicidade feminina, ela não influencia somente para as mulheres, ela também influencia para os homens. E cá entre nós, né? Nós temos vários maridos de Pantera, que depois, os nossos amados panteros, que depois que descobriram a ciclicidade feminina, dizem que o casamento melhorou, a conexão entre o casal melhorou. Ou seja, ciclicidade feminina é algo que a gente só tem a ganhar quando a gente aprende a respeito disso. Então, vão chamando o maior número de pessoas, vão mandando o aviãozinho, se comprometam a mandar esse avião, no mínimo para 5 pessoas. Hoje eu vou tomar água, não vou tomar café ainda, porque acho que eu tomei muito café. Meu estômago tá meio reclamando um pouquinho. Também, né? Final de semana de comilança. Quem aí comemorou o Dia das Mães? Bom dia! Vamos viajar com você, então. Quem está ouvindo enquanto dirige, vamos viajando juntas. Bora lá, então, falar de ciclicidade feminina. Bom, não dá pra gente falar de ciclicidade feminina sem a gente entender uma coisa muito importante. E talvez aqui, no que eu vou falar agora... Bom dia, Cá! Bom dia, Rose. Ô, Rose, parabéns, hein, Rose? Eu desliguei tanto do celular que não te dei parabéns sábado. Ô, rapaz, depois eu vou lá. Deus abençoe. E ciclicidade feminina é uma coisa tão importante que a gente devia aprender na escola. Só que na escola a gente aprende diferente e a gente aprende as coisas de uma forma que nos cria, presta atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar é polêmico. E aquela assim, né, se eu não for cancelada logo de cara na segunda-feira de manhã, tá bom. A escola, a sociedade, ela quer porque quer nos dizer que homens e mulheres são iguais. A sociedade quer que a gente tenha uma competição com os homens. E eu fui criada nessa escola, e eu fui criada nessa sociedade. E todo o tempo que eu fui criada nesse modelo de competição com os homens, eu só me ferrei. Durante todo o tempo que eu tentava ser mulher macho, todo o tempo que eu tentava ter resultados iguais aos homens, trabalhar igual aos homens, fazer as coisas iguais aos homens, eu tentava direitos iguais aos homens, a minha vida não andava. E aí você talvez está pensando assim, mas a gente tem os mesmos direitos dos homens.
E aqui talvez vá a coisa mais importante que eu tenho para te dizer, para você mudar a sua mentalidade. Direitos iguais para pessoas diferentes não são iguais. A sociedade faz a gente acreditar que todo mundo pode ser tratado igual. Acontece que na essência nós somos diferentes. Ontem comemoramos Dia das Mães. Pergunta, seja sincera, ser mãe é igual a ser pai? Os dois vão lá, tem uma relação, gera-se uma nova vida. Quem carrega 9 meses? Quem engorda? Quem tem o mundo totalmente, os hormônios mudado, a vida mudado? Quem? Os dois? Agora um ponto importante. Eu não tô aqui para pregar que a mulher é melhor do que o homem. Eu tô aqui para te ensinar que somos diferentes e que as diferenças importam e que a gente precisa aprender a respeitar as diferenças. Quantas alunas minhas recuperaram casamento depois que entenderam que o homem, que o marido não tá ignorando ela, ele apenas é diferente dela? Quantas panteras melhoraram o seu relacionamento quando eu falo para elas, eu me separei para você não se separar? Por quê? Porque os homens não têm obrigação de se comportar como a gente espera que eles se comportem. Só que isso também quer dizer que nós não vamos agir como os homens agiriam. E esse é o primeiro problema da produtividade feminina. A produtividade feminina nos foi ensinado que ela é linear, que você vai levantar de manhã e você vai trabalhar o dia inteiro e você vai entregar o dia inteiro exatamente como um homem entregaria numa empresa. E deixa eu contar uma coisa, depois de anos como empresária, depois de alguns milhões feitos, enquanto você insistir em ser igual aos homens, você não vai fazer dinheiro. Pelo contrário, você vai viver estressada, você vai viver irritada, você vai viver sobrecarregada, porque você não é um homem. Você é uma mulher e você precisa aceitar a sua condição de mulher. Há um tempo atrás, eu assistia quando eu comecei a despertar para esse assunto, eu assistia às lives da Isa Moreira, e a Isa, ela dava um exemplo que pode ser muito banal para a maioria das pessoas, mas naquela época que eu estava começando a despertar para o meu lado feminino, para esse lado criadora, para esse lado acolhedora, esse lado que abunda o dinheiro, né? Ela dava um exemplo da agenda da escola. Ela dava o exemplo que os dois são pais, que os dois têm o filho na escola, mas que quando um pai não lê a agenda, tá tudo bem. E quando uma mãe não lê a agenda, que péssima mãe. E esse exemplo mexeu comigo, por quê? Porque por muito tempo eu me cobrava de ler agenda, de ser Mulher Maravilha, eu me cobrava de dar conta da casa, de dar conta dos filhos, de dar conta do marido, de dar conta da academia, de dar conta do meu trabalho. Eu me cobrava de dar conta de tudo. Ao mesmo tempo, eu olhava o meu ex-marido e ele lá, na vida boa. Se você falava, tem que olhar a agenda, ele olhava. Se você não falava, ele não olhava. Vai viajar, ele não se preocupava se tinha biquíni para as crianças, se não tinha biquíni para as crianças, se tinha protetor solar, se não tinha protetor solar. Ele chegava do trabalho cansado, tomava banho, sentava no sofá, ficava no celular, ou ia jogar videogame. E eu não tô falando isso como uma forma de criticá-lo. Eu tô falando isso porque quando a gente se separou, ele parou de ter a mãe. A
Adivinha, gente, que hoje ele chega, toma banho e faz a janta? Adivinha que hoje ele chega, vai viajar com as crianças e ele me manda assim: as crianças têm biquíni ou precisa comprar? E aí você vai falar: Sabrina, o que isso tem a ver com o meu negócio? O que isso tem a ver com o meu dinheiro? Tudo, meu amor, porque você faz isso com seu marido, você vai fazer isso com o seu time. É exatamente o mesmo comportamento quando você não entende que a ciclicidade da mulher é diferente. Quando você acha que você é Mulher Maravilha e precisa dar conta de tudo. Você vai ter um time e você simplesmente não vai deixar o time fazer nada porque você vai querer fazer tudo. Porque você acredita que você precisa ser tão produtiva quanto os homens. Você acredita que você não pode pedir ajuda? Você acredita que você não pode delegar, que você não pode deixar? E aí, quando eu comecei a despertar que homens e mulheres são diferentes, sim, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. O meu ex-marido, ele sabe pedir ajuda. Ele sabe falar que ele não sabe. Ele sabe dizer que hoje ele não tá se sentindo bem. E aí eu vou perguntar pra você: quantas vezes você pediu ajuda? Quantas vezes você disse que não estava se sentindo bem? Quantas vezes você parou no seu trabalho para conversar com um amigo, refrescar a cabeça e ter novas ideias no futebol da quarta-feira? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre ciclicidade feminina é que vocês foram educadas, assim como eu, para competir com os homens. E a gente não compete com quem é diferente da gente. A gente não compete com pessoas, com coisas, com movimentos que são criados totalmente diferente da gente. Os nossos direitos podem ser iguais, mas as nossas responsabilidades são diferentes. E não é uma live feminista, não é uma live um faz mais e outro faz menos. Porque no momento que você estiver no seu lugar, ele vai estar no lugar dele. Eu sempre falo para as minhas alunas que hoje eu deixo o Alê ser pai. Hoje o Alexandre é melhor do que quando era casado. E não é porque ele virou um alecrim dourado. É porque eu saí de cima. Eu não me cobro mais como eu me cobrava. Eu não me exijo mais como eu me exigia. Isso faz a minha vida mais leve, a vida dos meus filhos mais leve e a vida dele mais leve. Sá, se você não se cobra mais, o que você faz? Eu foco a minha energia na minha ciclicidade. Então vamos lá. Você sabe como é que o seu período, sim, o seu período, aquele que você nega, aquele que você fica se enchendo de anticoncepcional, aquele que você coloca um DIU para não lembrar que ele existe, sabe o seu período? Sabe aquele momento em que você passa de criatura a criador da vida? Aquele momento que ontem tinha um monte de gente comemorando que é Dia das Mães e que por algum período você deixou aquele período te comandar e aí você se tornou mãe? Então, se a sua agenda, se a sua rotina fosse feita de acordo com a ciclicidade do seu período, se a sua rotina fosse feita de acordo com o seu ciclo menstrual, você era mais produtivo. Você já estava fazendo muito mais dinheiro do que você faz hoje, com muito menos esforço. Não, Sabrina, peraí, agora eu não entendi nada. Primeiro você está falando para mim que nós somos diferentes dos homens. Primeiro eu tô falando para você que nós não somos nem melhores nem piores, nós somos apenas diferentes. Então a primeira coisa que você precisa gravar nessa live é: nós somos diferentes dos homens, ponto. Então, homem tá aqui, mulher tá aqui. Homem tem X responsabilidades, mulher tem Y responsabilidades.
É exatamente por isso que o homem é o contrário, né? O homem é o Y e a mulher é o X dos cromossomos. Pronto. Então, o homem tem Y responsabilidades, a mulher tem X responsabilidades. Quando os dois estão funcionando na responsabilidade correta, nasce uma família feliz. Quando os dois estão agindo na energia correta, no lugar correto, igual família feliz. Sá, defina família feliz. Homem com força de pai, de homem, mulher com força de mãe, de esposa, e aí dinheiro entrando, dinheiro multiplicando, negócio prosperando, a vida daquela família de uma forma completa, tem Deus dentro dela. Isso é uma família feliz. E por que eu tô falando pra você que nós fomos ensinadas a ser concorrentes dos homens, a competir com os homens? Porque nós fomos criados para ter famílias infelizes. Nós fomos criados para ter competição. Quem faz mais? Quem se dedica mais? Quem aqui é filha de mãe guerreira? Quem aqui nasceu vendo a sua mãe fazer mais do que o seu pai? Quem aqui nasceu, talvez até sem pai? Porque o pai picou a mula na hora da responsabilidade de assumir um filho e a mãe ficou com o filho. Quem aqui passou a vida inteira vendo a mãe criticar o pai, ainda como criança, e agora cresce e tá fazendo igual, e tá criticando, e aí tá falando e fala que ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha, e fica repetindo esse padrão. E aí, deixa eu te contar uma coisa, você faz porque quer. Você faz porque tá competindo com os homens. Você faz porque você foi criada querendo ser guerreira. E enquanto você estiver nesse lugar que não é seu, você não faz dinheiro e você não multiplica o seu dinheiro. E eu fui assim por muitos anos. Por muitos anos eu fui a guerreira. Por muitos anos eu fui aquela que subentendi que a minha mãe fazia mais que o meu pai. Por muitos anos eu fui aquela que achava meu pai mais fraco do que a minha mãe. Por muitos anos eu fui aquela que queria o amor de mãe, mas não tinha o amor de mãe porque minha mãe estava sempre ocupada. Eu também. A Érica colocou, né? Fui ensinada que não devo depender de homem pra nada. Isso aí. Não depende de homem, mas também não fica próspera. Porque não é sobre depender. É sobre viver um relacionamento. É sobre estar em conjunto. É sobre multiplicar. É sobre duas energias que, quando se complementam, multiplicam. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam antes da gente entrar na ciclicidade feminina. Porque de nada vai adiantar eu falar pra vocês que, desceu a sua lua, é melhor você planejar. Olha, você tá na lua crescente, é melhor você fazer isso. Quando você estiver na lua cheia, vai vender, vai fazer lançamento, vai fazer as coisas que você vai estar se sentindo poderosa. Quando estiver na minguante, hora de fechar ciclo. Não adianta eu te falar como funciona a produtividade feminina se a primeira crença que você precisa quebrar é que você não é Mulher Maravilha. Existe um livro que eu li alguns anos atrás, e foi um livro que mexeu muito comigo, que ele chamava Síndrome da Mulher Maravilha. E eu fui ler esse livro achando que era ótimo, achando que era bonito ser Mulher Maravilha. E quando eu li o livro, eu nunca tomei tanto tapa na minha cara. A psicopedagoga ali, né, a escritora do livro, ela mostra como a mulher destrói a família, destrói o relacionamento amoroso,
destrói a sua maternidade, a sua saúde mental, porque ela quer ser Mulher Maravilha, porque ela quer estar o tempo inteiro em guerra, porque ela quer estar o tempo inteiro provando que ela não precisa de homens, provando que ela não precisa de ajuda, provando que ela não precisa de ninguém. Nossa, o livro, na época, eu tinha acabado de sair do corporativo. Ele foi um soco no meu estômago. Por quê? Porque eu achava bonito falar que eu era Mulher Maravilha. Eu achava bonito falar que eu dava conta de tudo. Eu achava bonito falar que eu cuidava, que eu trazia dinheiro para casa. Que eu não precisava do meu marido. Que eu não precisava de ajuda. E aí, de novo, Sal, o que isso tem a ver com o meu negócio? Se você não trabalhar esta crença, este lugar, você jamais vai ter um negócio próspero. Por quê? Tira marido, tira homem e põe time. Você só vai substituir a pecinha do jogo de xadrez. Mas você vai continuar sendo uma pessoa que não pede ajuda. Você vai continuar sendo uma pessoa que não delega. Você vai continuar sendo uma pessoa que se cobra demais, em excesso. Você vai continuar infeliz. Por mais que você faça dinheiro. Por mais que você tenha. Porque eu falo para as minhas alunas, o problema não tá no dinheiro. O problema tá na sua mentalidade. O problema tá na sua liderança pessoal. O problema está na forma como você enxerga a vida. Talvez você contrate um mentor. Não, agora vai, né? Eu vou contratar um mentor e eu vou aprender com ele como é que eu faço milhões na internet. Quantas pessoas aqui hoje falam assim, a internet me enganou, o mentor me enganou. Não, meu amor, você se enganou. Porque o mesmo mentor que você contratou, eu também contratei. O mesmo mentor que você não conseguiu fazer milhões, eu fiz. O problema não tá no mentor, o problema não tá no marido, o problema não tá no time. O problema tá na sua mentalidade de guerreiro. Na sua mentalidade que ninguém faz tão bem quanto você. Na sua mentalidade que você precisa dar conta porque você não viu o seu pai ou a sua mãe dar conta. E enquanto você não trabalhar essa raiz, isso vai influenciar no resultado do seu negócio. Não é por acaso que o período que eu mais me esforçava, o período que eu mais me dedicava, o período que eu mais me ferrava, foi o período que eu menos fazia dinheiro. Por quê? Porque qual é o desafio de uma mulher que nega a sua ciclicidade? Que é uma guerreira. O desafio da mulher guerreira é que ela quer fazer tudo na força do braço. Ela quer fazer tudo na raça. Ela não desenvolve competências, ela não lê um livro porque ela não tem tempo, ela não faz um curso do começo ao fim porque ela não tem tempo. Ela não sabe afiar o machado. Tem um livro que... Eu sempre vou citar livros. Hoje, por sinal, hein, gente? Hoje tem Clube do Livro. Então, eu espero vocês 19 horas. Tem um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E nesse livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o 7º hábito é o hábito de afiar o machado. E o que o Stephen, ele fala, né? Ele dá um exemplo ali de um lenhador que vai todos os dias para a floresta e ele fica lá na força, na raça, no exagero, tentando derrubar uma árvore. E aí ele conta a história de um outro que é uma pessoa, né, um mais velho. Ele vai, senta todos os dias, ele afia o machado dele. Quando ele termina de afiar o machado, ele vai para a floresta e ele derruba 4 árvores no mesmo período que o outro derrubou uma só. Qual que é a moral da história?
Enquanto você for na força, enquanto você for na raça, enquanto você ficar indo nesse lugar de trabalhar duro, de trabalhar difícil, você vai derrubar uma árvore. Calcula que a árvore é dinheiro. Uma. Quando você afia seu machado, quando você tem autoconhecimento, quando você desenvolve competências, habilidades, quando você deixa de ser guerreira, você aprende a liderar, você aprende a delegar, você aprende a ensinar. Quando você vai para o mesmo lugar, você faz 4 vezes mais. E aqui está o grande desafio da mulher. Ela não quer soltar. Ela quer dar conta de tudo. Ela quer fazer tudo. E nesse lugar não existe negócio milionário. Nesse lugar não existe fazer mais dinheiro. Nesse lugar só existe sobrecarga. Nesse lugar só existe exaustão. Nesse lugar só existe competição entre homem e mulher. Esse é o pior lugar que você poderia estar. Eu também cresci vendo a minha mãe achar que tinha que dar conta de tudo. Eu ainda vejo, gente. A gente passou o final de semana juntos. Sabe qual é o grande desafio da minha mãe? Não ficar dando ordem no meu pai. Ela ainda quer falar pra ele onde é que tá o pijama. Ela ainda quer falar pra ele onde é que estão as coisas. E aí você vai falar assim, Sá, mas seu pai tá doente. Seu pai tá agora com Alzheimer. Gente, ele tá normal. Ele tem lapsos. A doença tá começando. Ele tá com lapsos de esquecimento. Ele tá com... E depois que ele, que foi diagnosticado e ele tá tomando remédio direitinho, ele tá melhor do que ele tava antes. Quem tá comigo aqui mais tempo, ouviu na viagem de Orlando, que ele realmente estava bem complicado, Na viagem que a gente ficou 20 dias juntos, ele pegava uma xícara, esquentava o leite, sentava na mesa, levantava, ia pro micro-ondas, esquentava o leite, voltava. Na terceira vez, pai, o que você tá indo fazer? Esquentar meu leite. Mas o senhor já fez 2 vezes, não tá quente? Não, eu não fui fazer. Não, pai, o senhor já esquentou o leite 2 vezes. E ele falava assim, não esquentei não. Então você, lá em outubro, você via, novembro, você via esses lapsos. Hoje ele não tá, graças a Deus, tendo esses lapsos. O tratamento tá fazendo bem, a gente também constelou, enfim, a gente fez toda uma coisa, eu posso contar outro dia. Mas ele tá indo bem. Mas ela, mesmo com 50 anos de casada, mesmo aposentada, mesmo, ela ainda tem a necessidade de dizer ao outro que o outro deve fazer. E você vai falar assim, eu faço isso com meu marido ou com os meus filhos, é porque é cuidado. Não, gente, não é cuidado, isso é controle. E aí você vai criar um negócio, e daí você vai criar um time, e você vai fazer a mesma coisa. Você vai ficar tentando controlar todo mundo do seu time. E deixa eu te contar uma coisa. Há um tempo atrás eu abri uma caixinha e perguntei do que vocês tinham medo do sucesso. E um monte de gente colocou que tinha medo de delegar, de ter time, de não saber administrar pessoas. Sabe por quê? Porque você quer controlar. E tudo isso vem porque você nega a sua ciclicidade, você nega que você é diferente. E a partir do momento que você aceitar que você é diferente, você vai começar a aceitar que as pessoas são diferentes. Que o seu time é diferente, que o seu marido é diferente, que os seus filhos são diferentes. E aí, ao invés de controlar essas pessoas, o que é exaustivo, o que é cansativo, você vai aprender a liderar essas pessoas. Você vai aprender a chegar para o seu time e falar assim, olha, hoje temos essa meta aqui para bater.
O que nós vamos fazer para bater essa meta? Você vai chegar para o seu marido e vai falar o seguinte, ó, final de semana eu gostaria de fazer essa viagem aqui. Você pode olhar para mim se tem tudo que as crianças precisam? Você vai chegar para a moça que trabalha na sua casa e vai falar o seguinte, ó, essa semana eu vou trabalhar esse horário aqui. Você pode me ajudar com isso, isso, isso? Porque eu tenho que focar aqui no meu trabalho? E no momento em que você entender que você é diferente, você começa a liderar as pessoas. Porque elas também são diferentes, elas não são obrigadas a adivinhar o que você está pensando. Elas não são obrigadas a fazer o que você quer na hora que você quer, porque elas não têm bola de cristal. E é nesse lugar que começa a ficar leve, e é nesse lugar que você começa a fazer mais dinheiro e multiplicar o dinheiro que você está fazendo. Você precisa aprender a afiar o machado para ser produtiva. E afiar o machado significa olhar para todas as atividades que você tem para fazer na sua vida, desde o seu papel de mãe, de esposa, de empreendedora, de negócio. Ó, imagina o seguinte, ó, só dentro do negócio, quantos papéis vocês têm? Fala para mim. Ó, a Érica colocou aqui, quando tem coisas para fazer, o marido não trabalha fixo e ele não faz. Deixa de fazer. Simples assim. Eu sei que vocês querem uma resposta muito diferente. Mas ele não faz porque ele sabe que você vai fazer. Ele não faz, ele não se mexe porque você se mexeu a vida inteira. A hora que você começar a olhar para aquilo que é mais importante, que é você, seus filhos e o seu negócio, ele faz. Tenho várias panteras aqui que são prova disso. Várias panteras que quando soltaram o controle, o marido começou a fazer. O problema é que você quer arranjar uma desculpa para não deixar de controlá-lo. Então, você fala que ele não faz. Mas é o seguinte, ó, eu duvido que como diz o outro, né? Que a hora que a água bater na bunda, ele não vai fazer, né? Então, vamos lá, voltando pro nosso negócio, porque eu quero entrar, eu nem entrei em ciclicidade ainda, hein, gente? Então, vamos lá. Então, a Lívia colocou aqui, bom, eu sou empresária, eu sou mentora, eu sou terapeuta, eu sou marqueteira, eu sou vendedora, eu sirvo café, eu limpo o lugar, né? Isso. Eu vendo, né? Então, a Érica colocou, eu faço vendas, eu faço marketing, eu preparo aula, eu faço conteúdo. Então, vamos lá. Se a gente olhar só para o nosso negócio, só para o nosso trabalho, a gente tem, no mínimo, 10 atividades para fazer. No mínimo, assim, ó, brincando, 10 atividades para fazer. Só que além dessas atividades, a gente tem a nossa saúde, a gente tem a nossa relação com Deus, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa maternidade, a gente tem a nossa alimentação. O universo de atividades que um ser humano tem para fazer é enorme. Então, como é que eu faço para fazer tudo isso e não me sobrecarregar? Como é que eu faço para dar conta de tudo isso e não me sobrecarregar? A primeira coisa que você vai precisar entender é que você não é obrigada a dar conta de tudo. Sabe a guerreira? Sabe a Mulher Maravilha? Ela tem a ilusão que ela vai dar conta de tudo. Ela não sabe trabalhar prioridade. Ela quer dar conta de tudo. Então, ela quer ser a melhor em tudo. E ela acaba sendo nada. Então, por muito tempo, eu era aquela que eu queria ser boa mãe, eu queria ser boa esposa, eu queria ser boa dona de casa, eu queria ser boa profissional, eu queria ser gostosa. Cara, eu queria ser tudo. No fim do dia, eu não era bosta nenhuma. É simples assim.
No fim do dia eu era uma mulher exausta, eu era uma mulher cansada, eu era uma mulher irritada, eu era uma mulher sem um puto no banco. Esse era o final do meu dia, enquanto eu tentei dar conta de tudo. Até que eu aprendi que eu não precisava dar conta de tudo, que eu podia ser diferente da minha mãe. Afinal, ela escolheu querer controlar tudo. Ela escolheu querer dar conta de tudo. Porque ela viu a minha avó fazendo, tanto faz. Só que a primeira coisa que você precisa é romper um padrão. E esse padrão não tem a ver com as pessoas aí fora, não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com o seu time, não tem a ver com o dinheiro. É aqui, ó. É uma decisão interna. É uma tomada de decisão de eu não vou fazer a minha vida um inferno. A minha vida vai ser diferente. É uma decisão, gente, muito pessoal. É chegar um dia e falar assim, eu não dou conta. Assumir. Eu não dou conta. Para que eu tenha uma empresa de milhões, para que eu tenha 2 filhos incríveis, para que eu tenha tempo com Deus, com a minha saúde, para que eu tenha relacionamento com as minhas alunas hoje, uma recompra altíssima, para que eu venda o que eu vendo hoje, tem um monte de coisa que eu não dou conta. Nossa, Sá, que vergonha! Isso é problema seu. Eu decidi o que eu dou conta, não é pra te agradar. E eu vou te falar, sou mais feliz hoje que eu não dou conta de um monte de coisa do que quando eu tava aí no seu lugar. Tentando dar conta de tudo e não tinha um puto pra viajar com meus filhos. E quando eu tentava dar conta de tudo e eu não podia ir no shopping comprar um presente pra mim. Ou quando eu sonhava em fazer um curso, uma mentoria, e eu não podia fazer. Então, de verdade, eu prefiro ser essa Sabrina que não dá conta de tudo. E essa Sabrina que não dá conta de tudo tem mais resultado que aquela Sabrina que fingia dar conta de tudo. Porque no fundo, eu não dava conta. E você talvez também não dê conta. E tá se iludindo que tá dando conta. E no final do dia você tá colhendo o que eu colhia. Irritação, cansaço, sobrecarga, briga com o marido. Foram anos, mais de 40 anos vivendo desse jeito. Até que eu tomei a decisão de ser diferente. Sá, tá bom. Eu tomo a decisão de ser diferente. Eu tomo a decisão de dar conta de menos coisas, mas de coisas que gerem mais resultado na minha vida. Agora você está falando como uma empresária milionária. Agora você está começando a falar como uma CEO. Eu fiz a pergunta aqui, quantas atividades você tem dentro do seu negócio? E se dentro do seu negócio você tentar de uma vez fazer todas as atividades, você não vai fazer nenhuma e vai continuar sem resultado. Então vamos ver se tem aluna minha aqui. Qual é a atividade mais importante de um negócio? Vamos ver. Então você foi lá, criou um produto ou serviço. Afinal, sem produto ou serviço, você não tem um negócio. Então, você criou um produto ou um serviço, ele tá criado, ele tá validado, você já vendeu, alguém já comprou, ele já entregou o resultado. Qual é a atividade mais importante do seu negócio? Vendas. Eu vou mostrar para vocês como vocês são guerreira. Vender. Ó, tá vendo que é unanimidade nas minhas alunas? Vendas é a prioridade do seu negócio. Porque sem vendas não tem aula, não tem entrega, não tem autoridade, não tem. Se não tem vendas num negócio, não existe o negócio.
Então, vendas é a área mais importante do seu negócio. Agora pare e pense o seguinte, ó. Que você trabalhe 8 horas diárias pelo seu negócio, igual você trabalhava para os outros. Quantas horas você dedica a vendas no seu negócio? Escreve aí para mim. Sabe o que isso tem a ver com ciclicidade feminina? Já vou chegar lá, só vem em mim. Então, vendas é a atividade mais importante do seu negócio. Eu vou mostrar como você é controladora. Como você ainda acha que você é igual aos homens e tem que competir com os homens. Vamos lá. Vendas é a atividade mais importante do seu negócio. Quanto tempo você se dedica a vendas? Quase nenhuma, então você não tem um negócio. Putz, um monte de bola preta. E aí, gente? Eu vou contar uma coisa pra vocês que os marqueteiros da internet não contaram. Para marketing digital funcionar, você tem que saber vendas. Se você não souber vendas, marketing também não funciona. Vamos lá. E aí? Pouco tempo. Quanto tempo você dedica a vendas? Seja estudando vendas, seja fazendo o processo de vendas. Ó, Dani, 4 horas. Dani é Pantera Fundadora. Estamos te esperando de volta, hein, Dani? Dani, Pantera Fundadora, 4 horas. E aí? A Rê falou que 3 horas. Sabe por que você tá falando isso? Porque se hoje você deseja ter um negócio que faça mais dinheiro e você não dedica energia para a atividade mais importante do seu negócio, isso me leva a crer que na sua vida pessoal você também não está dedicando tempo para as coisas mais importantes. Você está dedicando tempo a controlar as coisas e as pessoas. Porque, segue o raciocínio comigo. Uma pessoa, quando ela entende que ela é diferente dos homens, uma mulher produtiva, quando ela entende que ela é diferente dos homens, ela entende que ela precisa trabalhar prioridades. Por quê? Porque nós nunca vamos dar conta de tudo ao mesmo tempo. E se você sabe que no seu negócio vendas é o mais importante e você não faz o mais importante no seu negócio, o que te faz acreditar que você faz o mais importante nas outras áreas da sua vida? A gente leu mês passado no Clube do Livro, releu, né, Os Segredos das Mentes Milionárias. E o T. Harv, ele deixa bem claro que a forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as outras coisas. Ou seja, se no meu negócio eu não foco na prioridade, na minha vida pessoal, eu também não foco na prioridade. Na minha maternidade, eu também não foco na prioridade. Na minha relação com os meus pais, eu também não foco na prioridade. Na minha relação com Deus, eu também não foco na prioridade. Por quê? Porque eu não sei o que é prioridade. Porque eu passo o tempo inteiro seguindo o modelo tradicional que está aí fora. Talvez o modelo da sua mãe, talvez o modelo de alguém que você copia na internet, talvez o modelo da sua igreja, talvez o modelo das suas amigas de faculdade. A verdade é uma só, você não sabe o seu modelo. E por que você não sabe o seu modelo? Porque você não se conhece. Então, quando o meu jogo começou a mudar? Quando eu comecei a fazer o que fazia sentido e era mais importante para mim. Então, o que é mais importante para mim na minha maternidade? Defina o que é mais importante. O que é mais importante para mim no meu casamento, no meu relacionamento? Hoje eu não tenho casamento, né? O que é mais importante para mim no meu negócio?
E aí agora eu vou entrar na ciclicidade. Os homens são lineares. Os homens, do jeito que eles começam o mês, eles terminam o mês. A produção hormonal de um homem é exatamente a mesma durante todo o mês. Independente, a não ser que esse homem esteja com algum problema, né, fisiológico, que daí ele também se sente mal, ele também precisa estar indo no médico. Só que a mulher, ela não tem esse movimento. Ela não é sobre passar mal. A mulher, ela a cada 7 dias muda a descarga hormonal da mulher. Então, uma mulher, né, em fase ativa, uma mulher aí depois dos 12, 13 anos, até a sua fase ali de menopausa, a mulher tem uma mudança hormonal de 7 em 7 dias. Sabe o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a cada 7 dias a sua produtividade muda. E quando você compete com os homens, e quando você quer dar conta de tudo, e quando você não sabe o que é prioridade, você se mata. E continua pobre, e continua trabalhando duro, e continua trabalhando difícil, e continua reclamando, e continua sem dinheiro. Porque você não aprendeu a usar a energia do universo a seu favor. É ruim. Vou refazer a pergunta. Quem acha que é ruim mudar de energia por causa dos hormônios a cada 7 dias? Escreve pra mim. Você acha que é ruim ou é bom mudar de energia a cada 7 dias? Escreve aí pra mim. O que vocês acham? É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? A Gi acha que é bom. É bom ou é ruim mudar de energia a cada 7 dias? Escrevam aí. A Rose achou que é ruim. É bom ou é ruim? A cada 7 dias a gente muda a quantidade de hormônio. E aí a cada 7 dias isso muda a nossa produtividade. A Nath escreveu que é confuso. A Aline escreveu que se tiver consciente é bom. Eu vou pegar essa da Aline. Gente, não é nem bom nem ruim. O que falta é consciência. Sem dúvida nenhuma, não saber que nós somos diferentes dos homens nos prejudica. Por quê? Porque a gente fica usando um modelo padrão que não funciona pra gente. A gente fica usando um modelo padrão que faz mal. Agora, quando eu tomo consciência que a minha ciclicidade a cada 7 dias muda a descarga hormonal e a descarga energética que eu tenho, e que isso, quando usado da forma correta, me faz ser mais produtivo e fazer mais dinheiro, vira uma mina de dinheiro. E foi isso que aconteceu comigo nos últimos 3, 4 anos. Eu parei de tentar ser guerreira. Eu parei de tentar dar conta de tudo. Eu parei de querer competir com o meu marido, né? Que hoje já não é meu marido, mas muita gente fala assim, nossa, você se dá melhor com a Lê como ex-marido do que o povo casado. É. Porque eu parei de competir. Eu entendi que homens e mulheres não são iguais. Homens e mulheres são diferentes. E que é justamente a diferença que vai fortalecer o vínculo entre um homem e uma mulher. É justamente a diferença que vai fazer nossos filhos crescerem com competências e habilidades diferentes.
Comigo, as crianças aprendem uma coisa. Com o Alê, eles aprendem outra coisa. E as mães que não deixam os pais cuidarem, as mães que não deixam essas diferenças acontecerem, estão tirando dos filhos o direito de desenvolver competências e habilidades que vão transformá-los em pessoas mais prósperas. Eu passei 20 dias nos Estados Unidos com os meus filhos. Eu tenho certeza que meus filhos aprenderam um modelo de viagem para os Estados Unidos. Agora em junho, o Alê vai passar 20 dias nos Estados Unidos com as crianças. Eu tenho certeza que meus filhos vão aprender outra viagem completamente diferente. O que eu tô querendo dizer? Que quando você aceitar que nós somos diferentes, você multiplica o aprendizado. Então, os meus filhos aprendem do meu jeito e aprendem do jeito do pai deles. E os meus filhos passam a saber 2 jeitos. Eles são mais produtivos, mais inteligentes e, principalmente, vão ter mais resultado financeiro. Você tá achando que você é igual, aí você quer fazer igual e aí você ignora que você é diferente. Essa falta de consciência te sobrecarrega, te irrita e faz você ter menos resultado. Agora, vamos aceitar que você é diferente? Vamos aceitar que a cada 7 dias você muda, eu mudo? E vamos entender como é que eu uso esses 7 dias para ser mais produtiva? Dentro do Panteras tem aula só sobre isso. Aqui eu só queria trazer a provocação que você tá se matando por falta de consciência. Então vamos lá. Que hoje desceu a sua lua. E eu não sei você, mas quando eu era guerreira, falar de menstruação pra mim já era um absurdo. Eu achava ridículo falar sobre. Afinal, fui criada para ser macho, fui criada para não aceitar que eu sangro, fui criada para aceitar que eu era quase um homem de saia. Achava bonito, né? Falar que eu era um homem de saia. Mas aqui o papo é outro. Você quer fazer dinheiro, se você quer ficar milionária, se você quer ter a vida mais leve, através disso vai ter que ouvir eu falar sobre isso. Então vamos lá. Então, o dia que você menstrua. O dia que você menstrua, você começa a chamada lua nova. É uma semana, 7 dias de muita criatividade. São 7 dias de planejamento. São 7 dias para você refazer a sua vida. É como se abrisse um grande portal e naqueles 7 dias, 7 primeiros dias, né, do dia que você menstruou até o dia 7. Então, o dia 1, o dia que sangrou. 7 dias. Imagina que você tem um grande portal aberto, onde infinitas possibilidades podem acontecer. Esse é o período de planejamento. Esse é o período do o que eu quero trazer para minha vida. Como eu gostaria que fosse a minha vida, a minha rotina, o que eu quero fazer, quais são as coisas novas que eu quero trazer. Por isso chama-se lua nova. No 8º dia, você entra na lua crescente da mulher. Na lua crescente é a hora que você consegue aterrar tudo isso que você planejou. É a hora que você consegue começar a ir atrás. É a hora que você se sente com mais vontade, com mais coragem. É a hora boa para tomar uma decisão. É a hora boa para comprar um curso. É a hora boa para fazer alguma coisa, para abrir um escritório. É a hora que você tem como se fosse a energia do universo te empurrando, falando, vai que eu tô com você. É o período que você tá mais esperançosa, é o período que você tá mais corajosa, é o período que você fala assim, dessa vez vai. Quando você entrar no 15º dia,
você tá poderosa demais. Aquela fase que teoricamente é a fase que você tá chamando a atenção, é a fase que você engravidaria, que você geraria uma vida. É a fase lute, é aquela fase que você assim, ó, você tá com os seus hormônios bombando. É a fase de fazer uma palestra, é a fase de estar no palco, é a fase de vender. Então, se você, durante os primeiros 15 dias, você plantou naquele período ali, do 15º até o 21º, são dias que você consegue tomar objeção e não doer. São dias que você consegue ser mais firme com o cliente. São dias que você consegue pôr limite nas pessoas. São dias que você está se sentindo poderosa. Porque os seus hormônios, eles estão aqui em cima. E você fala assim, é assim que vai ser, ponto. É o dia que você, é a semana que você mais vende. É a semana que, do nada, se você plantou nas outras semanas, o cliente te liga. Você tá magnética. Você tá apaixonante. Se você faz uma live nessa época, essa live, gente, aqui é muito louco. Faço live toda segunda. É eu fazer live na lua cheia e vocês mandarem. Nossa, a live de hoje foi foda. A live de hoje foi nada. Foi nada. A live de hoje teve tanto conteúdo quanto a live do dia da lua cheia. Só que você tá me enxergando diferente. Porque eu tô emanando energia diferente. Entende? E aí, quando chegar no 21º dia, chega a sua lua minguante. E nesse momento, o fogo apagou. Você quer ficar quietinha, você quer ficar fechada, você quer ficar na sua. Você começa a avaliar o que deu certo, o que deu errado, você se sente mais cansada, você se sente exausta literalmente. E nessa hora é a hora de fechar ciclos. Nessa hora é a hora de dizer tchau. E desde que eu aprendi a usar essas energias, a minha vida mudou. Sabe, dá um exemplo pra gente na prática. Então vamos lá. Eu escrevi pra vocês segunda-feira passada que eu tava entrando na minha lua minguante. Era um momento de eu me acolher. Era um momento de eu dar tchau. Era um momento que a sensação que a gente tem é que tudo tá dando errado. Só que eu já tenho consciência disso. Então eu sei que não está dando errado. É só uma sensação. E aí o que eu faço? Eu evito. Eu evito discutir com pessoas porque eu sei que a minha sensação está diferente. É uma semana que eu evito fazer muita reunião para não falar para o meu time coisa que não deve. É uma semana que eu me recolho mais. Então é uma semana que eu estudo, é uma semana que eu faço coisas mais off, é uma semana que eu fico mais à vontade, né? Esse dia fui na academia, tomei banho, fiquei de moletom, fiquei em casa. Por quê? Porque eu sei que eu estou na minha minguante. Então eu sei que não é sobre o marido, não é sobre o time, não é sobre minha mãe, minha irmã, é sobre mim. E eu me respeito. E aí eu olho e falo assim, que ciclo eu preciso encerrar nesse momento? Tem Pantera Negra aqui? Sexta-feira a gente encerrou o ciclo das Panteras Negras. Sexta-feira eu me despedi de uma mentoria que foi incrível, que alavancou meu negócio, que alavanca o negócio delas, que estava dando muito certo, que eu estava vendendo muito, porque nem sempre você se despede de algo porque está dando errado. Sabe, por que você se despediu do Pantera Negra? Porque nasceu o clube. Porque nasceu a mentoria que tá indo lá para a Liga de Mentores do Flávio Augusto, do Caio, do Joel. Então, sexta-feira,
nós tivemos um café durante a minha minguante. Um momento que a gente honrou esses 2 anos e meio quase de Panteras Negras. A gente agradeceu tudo que a gente viveu no Panteras Negras. Mas agora tá na hora de ir para outra etapa. E a gente fez isso sexta-feira e elas tomaram a decisão, quem vai comigo pro clube, quem não vai comigo pro clube. Quem não vai pro clube, eu vou encerrar o Panteras Negras. Mas eu queria ser Pantera Negra. Devia ter se acelerado. Porque ciclos vão e ciclos vêm. A gente vive isso na natureza, primavera, verão, outono, inverno. A vida é feita de ciclos. E aí agora, a gente vai para um novo ciclo, que é o do clube. E aí o que aconteceu ontem? Desceu minha lua. Então eu encerro um ciclo. E quando você encerra com essa consciência, nada é pesado, nada é difícil. E hoje nasce um novo ciclo. Então essa semana, o que vai ser essa semana? Essa semana vai ser o planejamento do novo. Então hoje eu tenho reunião com o time para olhar para o novo. Amanhã eu tenho reunião, tudo voltada para o novo. Por quê? Porque agora é um portal poderoso. Quarta, quinta e sexta, eu tô num mastermind, né? Lá do Wendel Carvalho, que eu faço parte. O que eu vou fazer lá? Buscar coisas novas. Por sinal, vou buscar minhas novas placas. E quando chegar domingo, fecha o ciclo da nova. E abre o novo ciclo da crescente. E depois abre o ciclo. Vocês estão entendendo que são ciclos? E quando a mulher não sabe os seus ciclos, ela quer fazer as coisas na força. Ela quer fazer as coisas na garra. Como se ela estivesse lutando o tempo inteiro. E esse lugar de luta só vai te endividar. Esse lugar de luta não vai fazer você fazer dinheiro. Tô na lua nova, o que eu devia estar fazendo? Você devia estar avaliando suas competências e habilidades. Você devia estar avaliando o que você precisa estudar mais esse mês, né? Porque uma coisa importante, quem trabalha com a ciclicidade não trabalha o mês do dia 1 para o dia 31. Quem trabalha com a ciclicidade planeja o mês de acordo com a sua lua. Então, o meu mês pessoal, Sabrina, começou ontem. Então, o meu mês, ele é planejado de acordo com as minhas luas. O mês fiscal, o mês da empresa, do dia 1 ao dia 31. Por que você está falando isso? Porque, por exemplo, mês passado, esse mês, ele começou na minha minguante, certo? Então, eu tô falando pra você que semana passada, foi a primeira semana ali de maio, eu tava na minguante. É óbvio que foi uma semana que eu vendi menos. Foi uma semana que eu vendi menos. Mas eu sei disso. Eu sei que eu vendi menos porque eu estava menos exposta. Eu estava menos aberta. Teve um dia que eu nem apareci aqui no Instagram. Talvez você nem percebeu. Mas acho que foi quarta-feira. Zerou meu Instagram. Por quê? Porque eu não tava com vontade de aparecer. Eu tava respeitando a minha ciclicidade. E é óbvio que se eu apareço menos, eu vendo menos, eu entrego menos, eu conecto menos. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu sei que semana que vem, a próxima, eu tô fervendo aqui nos stories. Eu tô bombando aqui nos stories. Por quê? Porque eu vou estar na lua crescente e na lua cheia. E aí, eu fico mais comunicativa. Eu quero aparecer mais. Eu trago mais insights para vocês. Eu respondo caixinha. Eu faço coisas que quando eu tô na minguante eu não faço.
E eu não culpo mais o marido. Eu não culpo mais os meus filhos. Eu não culpo mais as pessoas. Entende? Eu respeito a minha lua, a minha ciclicidade, e eu respeito o dia que eu não tô de bom humor. Eu respeito o dia que eu quero ficar mais quieta. E nada disso me impede de fazer dinheiro. Por quê? Porque o dia que eu preciso ficar mais quieta, eu estudo mais, eu aprendo vendas, eu aprendo marketing. Eu vou fazer alguma coisa que vai me fazer ter resultado do mesmo jeito, só que num formato diferente. E talvez você tá aí tentando na força todos os dias, sem afiar seu machado e sem desenhar as coisas da forma que elas deveriam ser desenhadas. E passa mês, passa ano e o seu resultado não vem. Porque enquanto você decidir ter uma vida diferente da sua família, mas você se comportar exatamente igual a ela, você não vai ter resultado diferente. Para que eu tivesse o resultado que eu tenho hoje, eu me comporto completamente diferente da minha família. E quando a gente tem final de semana assim, né, todo mundo junto, eu percebo mais ainda a minha diferença. Eu percebo a diferença de fala, eu percebo a diferença de colocação, eu percebo a diferença de ansiedade, eu percebo a diferença de tudo. Porque não dá para você ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? Já dizia Einstein, é insano buscar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, que a live de hoje te traga consciência de que você não tá aqui para não depender de homem, que você não tá aqui para competir com os homens, que você não tá aqui para ser guerreira. Você tá aqui para respeitar a sua ciclicidade, respeitar e saber quem você é e transformar todo esse poder e essa energia na vida que você sonha, no dinheiro que você quer fazer. Trazer tudo isso para dentro do seu negócio. Por quê? Porque para um negócio crescer e prosperar, você vai precisar entender que o seu cliente também tem ciclicidade. Gente, hoje 98% da escola é mulher. E eu brinco, né? Que eu percebo quando elas estão de TPM. Então, até para que o meu relacionamento com as minhas alunas funcione, eu preciso saber como que elas estão. Tem gente que de repente do nada tá super corajosa, tem gente que de repente do nada tá medrosa. E eu sei que é só a ciclicidade. Não foi uma nem duas vezes que já veio a aluna falando assim: ai, porque eu tô assim, porque eu tô assim, na vítima, né? A pessoa vem na vítima. Aí eu falo assim: você tá na sua minguante? Então, ou seja, quem vende mais? Quem entende mais de seres humanos. Quem vende mais? Quem consegue entender que as pessoas são diferentes e que não é uma competição. Enquanto você estiver competindo, você está tentando controlar. E enquanto você tenta controlar, você não vende. Porque você vai querer controlar o cliente. Do mesmo jeito que você controla o seu marido. Do mesmo jeito que você quer controlar o seu time. E aí o resultado não vem. Então, pra gente fechar, os judeus contam o calendário dessa forma. Iniciam um mês na lua cheia, não são à toa que são mais ricos. Os judeus, na realidade, eles têm vários segredos, né? Vários. Se tem um povo próspero e inteligente, são judeus. E é isso. Eles usam o poder do mundo a favor deles, né? Eles usam o universo a favor deles. Enquanto isso, o homem comum fica acreditando no que a televisão fala. O que a gente pode falar? Cada um. Panteras, um beijo. Que todos tenhamos uma semana abençoada. Eu ia tirar nossa cartinha, mas nossa cartinha ficou longe, então não vou tirá-la.
porque não dá pra eu ir lá buscar, porque acabou ficando lá em cima. Sá, qual é a tarefa? O que a gente deve fazer essa semana? Primeira coisa que você deve fazer essa semana é se preparar para ir no evento das Panteras, dia 6, 7, 8 de junho. Quem não está, chame a Lari, chame o meu time, né? Manda mensagem aí no meu direct para que você esteja lá com a gente, porque a gente vai fazer toda essa transição de todos esses ciclos que você já deveria ter fechado e você não fechou. O evento desse ano, eu vou trazer um exercício sistêmico muito importante para a gente liberar não só o perdão, mas principalmente deixar aí, sabe? Esse excesso de guerra, esse excesso de luta. Esses dias a aluna escreveu assim para mim: porque eu tô lutando para vender. Então, não precisa ser luta. Pode ser leve, só que você precisa saber fazer isso. Você precisa entender a diferença entre masculino e feminino e você precisa integrar o masculino e o feminino. Se você continuar lutando, você está forçando. E esse lugar, no médio e longo prazo, não é só o dinheiro que vai fugir da sua vida. É a sua saúde mental vai sair da sua vida. Você vai ter dificuldade de fazer coisas simples, porque você tá num lugar que é um lugar que o ego tá controlando. E nesse lugar, dificilmente você vai ter o resultado que você espera. Então, espero vocês. E uma boa atividade essa semana é: eu tô fazendo a minha agenda ou estão fazendo a minha agenda por mim? Porque uma pessoa que tem grandes resultados no negócio é uma pessoa dona da sua agenda. Ela decide o que vem para a agenda. Então, aquelas desculpas de eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para estudar, eu não consigo. Isso só me diz o seguinte, alguém tá fazendo a sua agenda e esse alguém não é você. Então, a minha sugestão é que você comece a construir a sua agenda de acordo com a vida que você sonha. Porque senão, você daqui a pouco está sendo pago para construir a vida e a agenda de alguém. Porque você não está fazendo a sua. Um beijo, boa semana. Vejo vocês semana que vem. Agora tô entrando na nova, então começa a aparecer mais um pouquinho aqui. Panteras, vejo vocês lá no Panteras. Beijo!